Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver navegando pela internet à procura de novidades para o canal, coisa que eu faço noite e dia. Encontrei um artigo sobre como fazer fotografias Kirlian, que alguns julgam ser uma foto da áurea dos vivos e dos anjos também, a chamada Kirlian Photography, inventada pelo casal russo Kirlian. Para gerar essas fotos é preciso usar alta tensão. É aí que o autor se superou e esclareceu um detalhe importante sobre o funcionamento desse tipo de circuito, que usa uma bobina para gerar alta tensão, como uma bobina enrolada no núcleo de flyback ou uma bobina de Tesla. Claro que eu vou mostrar daquele jeitinho bem prático e tentar ser o mais simples possível, já que o vídeo em questão estava concentrado na construção da fotografia, que aliás é muito interessante e qualquer dia desses eu vou me aventurar e fazer uma, só para ver como anda a áurea desse canal. Vamos ver qual é esse segredinho então? Vamos lá? O circuito usado para gerar alta tensão é um circuito simples e muito comum para esses casos. Consiste de um gerador de pulsos do tipo ZVS. Tem uns quilos na internet, mas eu ainda não montei nenhum. É um transformador para gerar alta tensão. Uma opção simples é usar um núcleo de um flyback e enrolar as bobinas, como fez o autor do vídeo da fotografia Kirlian. A questão é, como eu faço para avaliar a tensão que vai ser gerada no secundário? Veja o transformador do exemplo. O secundário tem 2.200 espiras e o primário tem 4 espiras. A maioria vai dizer, basta saber a relação de espiras. Então, nesse caso da fotografia, a tensão no primário é de 12 volts com pico de 37 volts. Vou usar o pico, então a tensão no secundário é de 37 volts vezes 2.200 sobre 4. Isso dá aproximadamente 20.350 volts de pico. Mas quando liga, as faíscas parecem saltarem para a ordem de 100.000 volts, que é o esperado para uma bobina Tesla. Por que isso acontece? O segredo aqui está nas indutâncias. Só saber a relação de espiras não basta. A indutância do secundário é que vai definir a tensão no secundário. Vou esclarecer isso agora. Para isso eu vou mostrar como bobinar um transformador similar e calcular tudo. Se você quiser fazer um, é só seguir os meus passos. Sigam meus bons. Esse desenho mostra o transformador do exemplo. Com o primário com uma indutância no primário de 15 microhenries, 4 espiras e o secundário com 2.200 espiras. O número de espiras é fácil, é só enrolar e contar. A impedância do primário também é fácil de medir. É só usar esses aparelhinhos mágicos como TC2 e companhia. A pergunta é qual a indutância que o secundário vai enxergar? É só refletir a indutância do primário. A equação está na figura. Essa também é uma equação muito falada aqui no canal. Só espero que não seja mal falada. Nessa figura eu refleti a indutância do primário para o secundário. A indutância é refletida multiplicando pela relação de espiras ao quadrado. É só substituir os valores e calcular. Deu 4,4 henries. Quando você liga esse circuito, ele se transforma num circuito ressonante no secundário. Então, o que é visto no secundário é o indutor refletido mais o capacitor formando o circuito tanque, um circuito LC série. Nesse circuito, a tensão gerada pelo transformador no secundário é de 20.000 volts. Vou arredondar descontando as perdas e a frequência vai depender do circuito ZVS. Vou considerar o valor típico de 100 kHz. Qual a tensão sobre o capacitor? Mas antes disso, onde está escondido esse capacitor tanque? O capacitor tanque é o capacitor parasita, aquele resultante dos fios enrolados lado a lado na bobina. No transformador do vídeo, o enrolamento foi bobinado em partes. Isso altera o valor do capacitor tanque e também diminui o risco de arco entre os enrolamentos. O valor desse capacitor é muito importante, é a chave da questão, pois a tensão de saída está tomada exatamente sobre esse capacitor. Então resta mostrar por que a tensão aumenta. Para saber a tensão no capacitor é só usar a análise de circuitos AC. O circuito está redesenhado, mostrando a indutância como impedância. Se desconsiderar a resistência da bobina, essa impedância é igual a mais J multiplicada pela reatância indutiva, que é igual a 2πfL, onde a frequência é de 100 kHz e a indutância é de 4,4 Henry. Isso dá um valor de 2,7 megohm, um valor altíssimo. Essa é a chave para uma corrente tão baixa nesse tipo de circuito. Mais adiante eu falo mais sobre esse assunto. Eu tenho certeza que sempre bugou a sua cabecinha e a minha também. O valor típico para a capacitância parasita é de míseros 1 ou 2 PF, quase nada. Mas veja que faz toda a diferença. A pergunta agora é, qual a reatância capacitiva? É só aplicar a equação 1 sobre 2 πfc para um capacitor típico de 1 PF. Substituindo os valores, dá uma reatância de aproximadamente 1,6 megohm. Já a impedância é igual a menos J 1,6 megohm. Tem que acrescentar o menos J, e isso vai fazer toda a diferença.
Agora é só calcular a tensão no capacitor de 1 PF. Para isso é só fazer o divisor de tensão usando as impedâncias. Isso mesmo, aqui não tem segredo. É só usar o que a gente já sabe, substituindo os valores e calculando. Cuidado que é mais J, reatância indutiva, menos J, reatância capacitiva. Tem que subtrair. Calculando dá 27 kV. Veja, a tensão aumentou. Se o valor do capacitor diminuir mais um pouquinho, por exemplo, 0,7 PF, só um pouquinho a menos, o que é bem natural para uma bobina muito longa. Veja o valor da tensão de saída, quase 100.000 volts. Viu como o valor do capacitor é importante? No final do vídeo da fotografia Killian, o autor mudou para uma bobina Tesla. E você já viu uma? Elas são bem compridas. Quanto mais comprido, melhor. Claro, a capacitância parasita diminui e a tensão aumenta. E aumenta muito. Mas qual o limite? O limite teórico é a ressonância. Na ressonância, a corrente é muito alta. Na teoria, infinita. E no final das contas, a tensão no capacitor não escapa da lei de Ohm. Corrente vezes a impedância. Na ressonância, a impedância do capacitor é igual à impedância do indutor. Então, a impedância total vista pela fonte é zero. Lembra? Ela se subtrai. Então, é a corrente máxima. E a tensão é de sair correndo da sala? Na prática, a corrente nunca vai chegar ao infinito, vai ser limitada pelas resistências das bobinas, mais as resistências do primário refletida, e aí entra a resistência do MOSFET e por aí vai. Se não fosse isso, Tesla teria exterminado o planeta. Então, seu circuito tem que estar chegando próximo da ressonância, seja porque o valor do capacitor diminuiu muito e se aproximou do valor da reatância do indutor, ou o valor do indutor se aproximou da reatância capacitiva parasita, a corrente no circuito vai disparar e o seu MOSFET vai esquentar e pode até queimar, ou o transformador vai começar a esquentar. O que fazer? Além de chamar os bombeiros, é claro, altere o secundário, aperte mais as espiras, aumente o diâmetro, tire espiras. Você também pode alterar a frequência do multivibrador, mas fuja da ressonância. E agora aquela explicação que não podia faltar para quem estava em dúvida de dar um like. Vou mostrar por que você não morre ao enfiar o dedo na bobina de Tesla, mas poderia. Quando você coloca o dedo, forma um curto-circuito no capacitor tanque. O circuito sai fora da ressonância. Agora fica só o seu dedo em série com uma indutância de 2,7 MΩ. Qual a corrente nesse circuito? É só aplicar a lei de Ohm. 20 kΩ sobre 2,7 MΩ. Quem limita a corrente é o valor da indutância, que é muito alta. Isso dá 7 mA. Ops! Mas a corrente nesse caso não é tão baixa assim. Já representa um perigo. Na maioria das vezes o arco é formado a longas distâncias da bobina. Então tem algumas resistências a serem levadas em conta e que limitam essa corrente. Mas de qualquer forma vai depender de fatores que nem sempre controlamos, como a impedância da bobina. Quanto maior, melhor para evitar o choque. A tensão real no secundário é outro fator importante. Das resistências em série, incluindo o caminho que fecha o terra para a bobina do secundário, então evite usar o dedo numa bobina de alta tensão. E claro, só construa uma se você for habilitado. Segurança em primeiro lugar. Você viu nesse tutorial como a bobina de alta tensão gera alta tensão e como não depende só do número de espiras. Mais um segredinho da bobina Tesla revelado. Bom proveito e cuidado com esse dedinho. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!